Se o Espírito Santo é uma pessoa, por que ele não tem um nome? Você já parou para pensar nisso? Olha, saiba que as testemunhas de Jeová já pararam para pensar nisso, e no próximo encontro que vocês tiverem e forem discutir sobre a pessoa de Deus, elas perguntarão e farão objeção a respeito da doutrina do Espírito Santo. Dirão que o Espírito Santo não é uma pessoa. E um dos critérios que elas usarão é, olha, toda pessoa tem um nome. Mas será que esse critério ele é válido? Será que para uma pessoa ser uma pessoa, ela precisa necessariamente ter um nome? Se uma pessoa não tiver um nome, se um bebê nascer e ninguém der um nome para essa pessoa, ela deixa de ser uma pessoa simplesmente porque ela não tem um nome? E eu perguntaria mais, Satanás, ele tem nome? Bom, muitos poderiam chamar Satanás de diabo, do próprio Satanás. Só que a palavra diabo significa acusador, caluniador, e Satanás significa adversário, são adjetivos. Não é um substantivo próprio, não é um nome. Portanto, Satanás deixaria de ser uma pessoa simplesmente porque ele não tem um nome e a Bíblia não dá um nome para o diabo ou para Satanás? Claro que não. Olha, coisas inanimadas, árvores, objetos, animais, todos eles muitas vezes recebem nomes. Mas será que todos esses objetos e seres inanimados, eles são mais pessoas do que um ser humano que, porventura, não teria um nome? Claro que não. É um absurdo. Então, esse é o critério usado pelas testemunhas de Jeová para negarem a personalidade do Espírito Santo. Olha, elas dizem que Jeová é o verdadeiro nome de Deus. Mas quando nós abrimos a Bíblia, a palavra Jeová, ela vai começar a ser notada a partir do encontro que Deus tem com Moisés no capítulo 6 de Êxodo. É ali que Deus se manifesta com o nome Jeová. Antes não. Então, pelo fato de Deus somente receber o nome de Jeová apenas ali naquele encontro com Moisés para frente, significa que ele não era uma pessoa então anteriormente? Antes de criar os céus e a terra, ele não era uma pessoa? É um absurdo, né? Mas é esse tipo de raciocínio que as testemunhas de Jeová levantam para negar a personalidade do Espírito Santo, simplesmente usando o critério da questão do nome. O Espírito Santo não tem um nome. Eles levantam algumas objeções a mais a respeito dessa questão do nome, da personalidade do Espírito Santo ligado a esse questionamento do nome. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Por exemplo, no livro Deve-se Crer na Trindade, comentando Mateus capítulo 28, versículo 19, eles vão dizer o seguinte, eles vão levantar a seguinte objeção. Em Mateus 28, 19, faz referência ao nome do Espírito Santo, mas a palavra nome nem sempre significa um nome pessoal. O livro, Imagem de Palavra de Robertson, do Novo Testamento, diz: o uso do nome, anoma, aqui é comum na Septuaginta e nos papiros para poder ou autoridade. Então, em Mateus 28, eles negam que ali a palavra nome, identificando o Espírito Santo com o Pai e com o Filho, na verdade, não quer dizer um nome, um substantivo próprio, mas sim o significado de um poder e autoridade. Mas onde está o erro? De fato, Robertson, ele faz essa descrição, que ali nome significa, de fato, autoridade e poder. Porém, essa autoridade e poder só é exercida por uma pessoa, por um ser pessoal, não uma força inanimada, uma força desprovida de personalidade. Somente seres pessoais podem usar autoridade e poder, como de fato está descrito ali em Mateus capítulo 28, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Das 228 vezes que a palavra nome aparece no Novo Testamento, apenas 4 não se referem a uma pessoa, e sim a lugares de cidades, nomes de cidades. O resto são todos identificando pessoas, seja pessoa divina ou seja pessoas normais. Um outro argumento também levantado pelas testemunhas de Jeová é dizer que lá em João capítulo 14, versículo 16, 26, capítulo 16, versículo 13, onde fala sobre o Espírito Santo, usa-se um termo neutro e não um termo pessoal, um termo masculino ou feminino. A palavra espírito ali está no neutro. Então eles vão argumentar da seguinte maneira: olha, já que o Espírito Santo, a palavra espírito está no neutro, isso mostra que o Espírito Santo não é uma força, não é uma pessoa.
e sim uma força desprovida de personalidade. Porém, aonde que eles erram? É que essa questão da palavra, ela tem um sentido apenas gramatical, não tem nada a ver com o gênero, o físico de uma pessoa. Por exemplo, bebês, em Lucas capítulo 1, versículo 41 e 44, está no neutro. Será que os bebês são desprovidos de personalidade? Não. Crianças, Marcos 5, 39 e 41, está no neutro. Meninas, em Mateus 9, 24 e 25 e Marcos 5, 41 e 42, está no neutro. Espíritos imundos, em Mateus 12, 24, 27 e 28, está no neutro. Anjos, em Hebreus 1 e 14, também está no neutro. Será que anjos, os demônios, os bebês, as crianças, todos eles não são pessoas? Ou seja, não são seres providos de personalidade? A falácia da Testemunha de Jeová cai por terra. Por quê? Porque ali em João, de fato, está no neutro. Mas existem outros lugares onde a palavra espírito não está no neutro. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui para você no card. Acesse aqui que eu explico essa questão certinha do gênero do Espírito Santo, tá bom? Agora, quem disse que o Espírito Santo não tem nome? Quando nós falamos Espírito Santo, nós lembramos de quem? De alguma força desprovida de personalidade? Não, do único Espírito de Deus. Portanto, Espírito Santo se tornou um nome próprio da terceira pessoa da Santíssima Trindade. No site das Testemunhas de Jeová, está escrito, olha, visto que Deus é uma pessoa, ele também tem personalidade. Olha que interessante. Há coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta. Ele também tem sentimentos. Interessante. Então, o que faz de uma pessoa ser uma pessoa é a personalidade. E o que compõe uma personalidade? As Testemunhas de Jeová deram aqui 2 elementos da personalidade. Primeiro, a razão, os sentimentos, mas falta a vontade também. Então, uma personalidade ela é composta por razão, emoção e volição ou ao seu arbítrio, a sua vontade. E será que o Espírito Santo tem tudo isso? Mas eu não vou falar com você nesse vídeo sobre isso não, tá? Nós vamos provar isso em outro vídeo, falando sobre as provas bíblicas da personalidade do Espírito Santo, acabando de vez com a falácia jeovista de que o Espírito Santo não passa apenas de uma mera força ativa que Jeová usa para fazer a sua vontade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, seus comentários também. Replique nosso vídeo aí para que o nosso trabalho se torne relevante também para outras pessoas, ok? Até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir. Tchau!